Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Estamos meditando no Evangelho de Lucas e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 20. Eu quero ler com você dos versículos 34 ao 38. Está escrito assim: Jesus respondeu: os filhos desta era casam-se e são dados em casamento. Mas os que forem considerados dignos de tomar parte na era que há de vir e na ressurreição dos mortos, não se casarão nem serão dados em casamento, e não podem mais morrer, pois são como os anjos, são filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição. E que os mortos ressuscitam, já Moisés mostrou no relato da sarça, quando ao Senhor ele chama Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos, pois para ele todos vivem. Amados, aqui é aquela questão que alguns saduceus que não acreditavam na ressurreição chegam para Jesus perguntando daquela mulher que não teve filhos e que foi esposa de um homem e ele morreu, ela casou com o irmão também morreu, enfim, e foi assim, tendo 7 maridos. Aí pergunta, finalmente morreu também a mulher, na ressurreição de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela. Aí Jesus dá essa resposta, os versículos que nós lemos. Amados, o que eu quero compartilhar aqui com você hoje é essa verdade de que em Cristo Jesus nós nos tornamos filhos de Deus, filhos da ressurreição. A morte não tem mais domínio sobre nós. Mas nós precisamos aprender a viver debaixo dessa realidade, dessa verdade. Vejo muitos e muitos irmãos que têm medo da morte. Nós não deveríamos temer a morte, porque a morte é apenas a morte do nosso corpo físico. Como o apóstolo Paulo falou, morrer para mim é lucro. Amados, a verdadeira morte, que é a morte espiritual, não tem domínio sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Se eu e você cremos em Cristo Jesus, cremos no Evangelho, nós não precisamos temer a morte. Nós precisamos alimentar isso no nosso coração. Uma das coisas que o mundo mais teme é a morte. Quando nós olhamos para a sabedoria do mundo, nós vemos tantas e tantas filosofias, ensinos, tentando mostrar um caminho alternativo para a morte, como é o caso da reencarnação, para dizer, não, a morte não vai ter domínio, você vai ficar reencarnando, evoluindo, enfim. Quando nós olhamos para todo esse ensino do mundo, é sempre na tentativa de tirar a morte e dizer assim, não, a morte não pode deter o homem, a morte não tem poder sobre o homem é que tem poder sobre a morte. Mas nós sabemos que o único que venceu a morte foi Cristo Jesus. O único que tem poder sobre a morte é Cristo Jesus. E nós temos vida e vida eterna em Cristo. Por estarmos em Cristo, a morte não tem mais domínio, não tem mais poder sobre nós. E nós precisamos alimentar o nosso coração com essas verdades. Muitos e muitos levam uma vida cheia de medo, de preocupações, de aflições, de angústias, sem necessidade, amados. Nós precisamos nos alimentar com as verdades do reino, nos alimentar com as verdades da palavra de Deus. Precisamos viver a realidade da nova vida, do novo nascimento. Nós já fomos colocados no reino de Cristo Jesus. Nós já fomos inseridos em Cristo Jesus. O domínio sobre nós é o domínio da vida. O domínio sobre nós é o domínio de Cristo Jesus. Não precisamos viver amedrontados, temerosos. Nós sabemos que o mundo vai de mal a pior, que as circunstâncias ao nosso redor são de fato desesperadoras. Mas nós precisamos vencer tudo isso através da fé na suficiência de Cristo, da fé nas verdades de Cristo Jesus.
E uma das verdades é essa que nós acabamos de ler. Nós somos filhos de Deus, visto que somos filhos da ressurreição. A morte não tem mais domínio sobre nós. Jesus Cristo já venceu a morte e nós podemos viver essa vitória por meio dele, pela fé nele. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 10, fala que agora foi revelada pela manifestação de nosso Salvador e Cristo Jesus a graça, a salvação que temos em Deus. E aí diz assim, ele tornou, falando de Cristo Jesus, ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Ou seja, nós não precisamos viver amedrontados pela morte, nós podemos viver em descanso. O mundo, como eu já falei, vai de mal a pior. As situações ao nosso redor são situações, muitas e muitas vezes, de morte. Porque o inimigo veio exatamente para matar, roubar e destruir, mas Jesus Cristo veio para que tenhamos vida e vida em abundância e vida completa. Eu quero encorajar você a não ter medo da morte, a não viver aprisionado pelas notícias ao redor, pelas circunstâncias ao redor, mas viver em confiança no Senhor Jesus. Os diagnósticos dessa terra aqui, os diagnósticos sobre você, não podem gerar medo em você. Por quê? Porque nós não estamos debaixo do governo da morte, nós estamos debaixo do governo da vida. Ainda que morramos, viveremos, porque é só o nosso corpo físico que morre. E esse corpo físico ele está destinado à morte mesmo. Mas nós estamos vivos em Cristo Jesus. Amados, olha o que eu falei ali de 2 Timóteo 1,10, depois você lê lá. Jesus Cristo tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Em Cristo não precisamos viver amedrontados. Muitas vezes vivemos amedrontados com as notícias, com as circunstâncias contrárias ao nosso redor. É uma doença, é isso, é aquilo, é uma situação difícil que está acontecendo. Vivemos amedrontados de medo dos assaltantes, medo de sermos destruídos, medo de sermos roubados, medo de sermos mortos. Amados, não precisamos viver assim. Podemos descansar em Cristo Jesus, na suficiência de Cristo Jesus. E ainda que o nosso corpo físico morra, como eu já falei, nós permanecemos vivos em Cristo Jesus. Quando nós lemos o relato dos mártires da igreja, dos primeiros séculos, não sei se você já leu os relatos de alguns mártires que viveram nos séculos 2, 3 depois de Cristo, homens e mulheres que foram mortos por não negarem a sua fé em Cristo Jesus, eles foram mortos pelo Império Romano. E aí nós vemos homens e mulheres que não tinham problema nenhum com a morte, homens e mulheres que compreenderam, é só o corpo físico que vai morrer, mas eu estou vivo em Cristo. E muitas vezes nós nos vemos aprisionados com medo, sem necessidade, amados. Precisamos compreender essa verdade do Evangelho, essa verdade de Deus para nós, para que nós possamos viver em descanso, para que nós possamos viver em paz, em tranquilidade. Nós somos filhos de Deus, filhos da ressurreição. Nós não estamos debaixo do governo da morte, porque em Cristo Jesus Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida. Nós estamos debaixo do governo da vida e podemos viver assim, nesse descanso, sem nos preocuparmos com as circunstâncias ao nosso redor, com as notícias ao nosso redor, com aquilo que o mundo tem enfrentado e tem trazido por meio das mídias, tentando gerar pânico, medo. Nós não precisamos sucumbir ao medo e ao pânico. Nós podemos simplesmente descansar, porque como o apóstolo Paulo falou, a morte para mim é lucro. Se eu morrer é lucro. É só esse corpo físico aqui que morre e esse corpo está destinado à morte mesmo.
porque o Senhor nos dará um corpo glorificado. Amados, que eu e você possamos viver nesse descanso, em paz, porque somos filhos de Deus, filhos da ressurreição. Vamos orar? Pai, muito obrigada por essa palavra, muito obrigada por essa verdade, que eu e os meus irmãos possamos olhar para a morte com os olhos do reino de Deus, sem temer a morte, porque a morte não tem mais domínio sobre nós. Nós estamos em Cristo Jesus, por isso somos filhos de Deus, filhos da ressurreição. Podemos viver em paz, em tranquilidade, em descanso, porque o Senhor tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida. Nos ajuda a vivermos assim, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até segunda-feira.